O dinheiro existe aonde tem problemas. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you all. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Money Talks, o nosso primeiro episódio daquele que é o podcast onde a gente vai falar sobre o dinheiro de forma descomplicada. Eu sou Ariclenes de Matos e hoje o meu convidado vai vos dizer em voz alta aquilo que as pessoas sussurram em privado sobre dinheiro, sobre sucesso e quem merece ter o quê. Miguel Simão, bem-vindo e obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Ari. Como Pelo estás? convite, eu estou super, mano, está super comigo. Obrigado por esse convite. Vamos fazer acontecer, vamos descomplicar a teoria sobre dinheiro, né? Miguel Simão, que é engenheiro, empresário, coach, treinador comportamental, mestrado em gestão de projetos e hoje vai conversar um bocado conosco sobre isso. Atenção, o mais importante, é rico. Mas antes da gente começar sobre isto, deixa-me falar sobre os nossos parceiros e patrocinadores. Nós temos a Safe Trip Angola. Miguel, sempre que tu precisares alugar uma viatura com excelência, qualidade, procura a Safe Trip Rent-A-Car Angola. Foi a Rent-A-Car que eu aluguei o Mercedes G63 para fechar o meu maior contrato e até hoje não saí deles. Nós temos a Safe Style, trata disso, essas camisas do Mandela, de boa, excelente qualidade. Madiba. A Safe Style é quem veste todos nós da de Matos Capital e aqui do Money Talks também. Nós temos a Coquilícios, é que vai tratar da nossa alimentação, os melhores hambúrgueres, as melhores fajitas de Luanda com entrega em toda a parte até 22 horas. Então procurem sobre a Coquilícios aqui no Instagram, a gente vai deixar também o link deles. Nós temos a Givaba Gráfica, que trata do nosso merchandise, tudo aquilo que será a publicidade do Money Talk é tratado por ela. E já agora, Miguel, eu tenho para ti um pequeno brinde. Exato, um chapéu do Money Talk. Esse podcast é diferenciado. Esse é o único podcast em Angola que dá brindes. Exato, olha, e aqui a Que t-shirt dá brindes de tem verdade. o teu nome personalizado, Uau, não é uau. qualquer coisa não. Assim, quando tu É mesmo Money Talk, mano. exatamente. Quando tu tiveres, deixa cá mostrar as É pessoas. mesmo Money Talk. Deixa-me cá mano. mostrar a t-shirt do Money Talk Uau. e tem o nome Thank you, do thank Miguel you. Simão. Porque assim, sempre Thank que o Miguel you. estiver a usar essa t-shirt, as pessoas vão saber que para aproximarem-se dele tem que vir falar sobre dinheiro. E o people estava a pensar que eu é que fiz mesmo, por isso Yeah. é uma cena Tem que super, falar mano. sobre Muito dinheiro. obrigado pelo. E nós temos a Matos presente. Capital, stand automóvel, dispensa apresentações, vocês sabem do que é que se trata. Melhor e maior estar stand aqui. automóvel de vendas de viaturas novas e usadas. E para fechar temos a Angola Auto. A Angola Auto é um ecossistema automóvel, o primeiro ecossistema automóvel a nível nacional. Alguns pensam que é um projeto meu, mas não, só sou pago para publicitar. Que é muito mais do que comprar, vender e alugar. Literalmente, Miguel, tudo o que tu precisas tratar da tua viatura, tratar o seguro, pagar o IVM, comprar um pneu, uma bateria, um filtro, literalmente chamar um reboque em caso de acidente, uma ambulância, polícia, tudo que tem a ver com o teu automóvel tu vais tratar dentro da Angola Auto. Sabe, é a aplicação mais completa que nós temos em Angola, porque as aplicações em Angola ou é só para reboque, também nem temos para reboque, é só para venda e compras. Então são marketplaces, né? E nesses marketplaces tem muita burla. O que eu mais gostei aqui, que me fez dar a cara, é que eles adotaram um sistema de burla zero. Diferente do que aconteceu com o LX, que aconteceu com Ango o que acontece Carros, né? com o marketplace do Facebook. Ango Carros não sei, não acompanhei, nunca o fiz, mas eu particularmente consigo muitos bons negócios dentro dessa plataforma. Uau. Portanto, como disse, o Miguel vai nos falar em voz alta aquilo que as pessoas sussurram em privado sobre dinheiro. É mesmo para falarmos de dinheiro de forma descomplicada, sem tabus, sem medo. E para quem acha sensível a essa temática, é bom se preparar porque aí vem coisa muito pesada. Antes de começares, quem tu és, de onde vens, quem tu eras antes de seres o homem rico que és hoje?
Conta-nos isso é um bom. bocado sobre de onde tu vieste. Já alguma vez passaste por alguma vergonha por falta de dinheiro? É sempre, mano. Olha, tu fizeste um bom resumo sobre quem eu sou, tá tudo aí, engenheiro, treinador comportamental, coach, empresário. Nem sempre foi esse tempo de tela, nem sempre foi a oportunidade de poder ter um bom espaço para dormir, um bom carro para se deslocar, nem sempre foi isso. Já estive em locais em que lembro que eu era humilhado porque não tinha oportunidade de conseguir pagar uma refeição. Já estive em locais que era humilhado porque eu tive alguns amigos e eu queria entrar no ginásio, né? Queria treinar. Então um dos meus amigos, ele pelo menos tinha suplementos e eu queria parte desses suplementos que é para usar para treinar. Eu lembro que quando eu fui para ir buscar os suplementos, no meu amigo, o irmão dele estava ao lado, olhou para mim e disse: mas Pogo, você sempre a pedir os outros, até isso, suplemento para você treinar tem que pedir. Eu não consigo esquecer disso porque eu me senti muito humilhado. A sensação que me foi passada é que eu não tinha poder de comprar alguma coisa que eu queria para mim mesmo. Yeah? Então, essas situações e outras situações que eu fui passando ao longo da fase do meu crescimento me fizeram perceber que a pobreza não é o lugar correto para uma pessoa inteligente ficar. Muito forte, muito forte. Não é o lugar correto para uma pessoa Isso inteligente. era a segunda pergunta que eu ia te fazer, se em algum momento tu tens uma memória que tu não esqueces, que te dói até hoje. Epa, hoje tens dinheiro, ainda sentes raiva, pô, aquele gajo, aquele dia me disse isso. Momentos assim que até hoje ainda não consegues esquecer. Olha, como é que eu resumo a minha infância? Eu nasci no Kazenga, cresci no Kikolo. Na fase do Kikolo, até os meus 14 anos, eu fazia parte de um grupo delinquente, a minha mãe não sabia, fazia parte de um grupo de delinquentes, porque eles eram as influências do bairro e naquela fase quem fazia aquelas coisas eram influências, já éramos introduzidos à bebida, a drogas pesadas e muitos deles eram partes da família direta. Kikolo, para um resumo rápido, é um conjunto de pessoas que saiu das quibalas, dos Sumbi, dos Wambos, dos Biéis, se agruparam ali. Então a minha mãe notou que alguma coisa estava errada, ela resolveu nos mudar. Quando fomos para Panguila, toda aquela influência desacelerou. Então já não tinha muita influência pesada sobre drogas, sobre bebidas e más influências. Então lá no Panguila, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Mas só que tem uma coisa que muito me marcou no Panguila, foi que a minha mãe, ela era uma comerciante no Kikolo, ela tinha armazéns, ela começou a fazer um dinheirozinho, mas só que ela depois começou a ser roubada pelos funcionários, então todo o negócio foi abaixo. Quando nós vamos para o Panguila, algumas pessoas que ela devia dinheiro queriam o dinheiro de volta, porque na fase muitos dos comerciantes faziam que pediam dinheiro por empréstimos aos cambiadores. Os cambiadores davam o dinheiro com uma taxa muito alta, 50% a 100% de juro. Então ela teve que pedir esse dinheiro que era para alavancar o negócio de volta. Mas só que se você não sabe onde é que está a drenagem, onde é que o dinheiro está a cair, não importa quanto você acrescenta, você continua a ter um bolso furado. Então ela pede crédito nesses cambiadores, coloca no negócio, tenta elevar e cai de volta. Cambiadores aqui são as Kinglas? As Kinglas, né? Então, nós no Panguila, muitos desses Kinglas queriam dinheiro de volta. Lembro que, como se fosse ontem, nós no Panguila, a entrar para os meus 17 anos, aparece um dos Kinglas, chega em nossa casa, rompe a nossa porta, parte da mobília. Eu estava no quarto, eu vinha da escola, não havia entendido o que se passava, mas eu ouvi o barulho na sala. Quando eu tento sair, o homem também rompe a minha porta. A minha mãe ficou preocupada. Como ela tinha um pouquinho do negócio, ela tinha algumas grades no meu quarto. O homem chegou, rebentou aquelas grades em todo o quarto. Burrice. Em vez de partir, leva para... Mano, ele queria destruir tudo, porque ele queria passar uma mensagem, e aquilo trouxe um trauma, que eu não consigo beber Blue. Porque as gasosas que ele rebentou eram todas Blue. Então aquilo me lembrou pesadamente o peso de você não ter o poder de ter poder financeiro para cobrir as suas necessidades. E quando eu olhei para aquela situação, eu comecei a perguntar assim para mim mesmo: se eu tivesse dinheiro, esse homem iria entrar na porta, da porta eu ia lhe falar: não, está aqui
o dinheiro para pagar a tua dívida. Mas o facto de perceber que nós não tínhamos dinheiro, um homem entra em nossa casa, destrói coisas, afeta a minha integridade física da minha mãe, me fez entender que quando você é pobre, você é totalmente vulnerável. E eu não poderia continuar numa posição vulnerável por muito tempo. Então, com 17 anos, me perguntei como é que eu posso mudar o quadro, como é que eu posso mudar o jogo. Logo, eu comecei a perceber que eu tinha que começar a conectar com pessoas que me fizessem entender como funciona o lado do money, como funciona o lado do dinheiro, como funciona o lado dos negócios, como funciona o lado de crescer financeiramente. E aí começou a minha jornada. Ok. Antes de continuarmos com a tua jornada, hoje em dia tu tens algum familiar ou um amigo muito próximo, pai, mãe, tios, que em algum momento te disseram que estás a perder tempo sendo coach com essas tuas formações? E se alguém já te disse isso, como é que é a tua relação com essa pessoa hoje? Ainda falas com ela? Não lhe prestas atenção? Como é que é? Olha, eu tive um primo que eu não sei onde é que ele ouviu aquilo, eu acho que uma boa parte das pessoas já ouviram isso. De que quando você estuda muito, você fica maluco. Uhum. Diziam que, olha, você vai ficar maluco, essa tua coisa de começar a estudar, toda hora ler livro, porque eu cresci num background das Testemunhas de Jeová, então o mais comum nas Testemunhas de Jeová é você ler livros. Então eu era exposto a muitos livros, vários tipos de livros, religiosos, filosóficos, psicologia, psicanálise, eu lia muitos tipos de livros. Eu tinha um tio em específico e alguns primos que falavam, esse gajo vai ficar maluco, então toda essas coisas de livro vai ficar maluco. E hoje em dia lembro-me que eu já tive com alguns deles e eles tiveram situações em que eu queria ficar maluco que eles ajudam. Uhum. É que não tens nenhum rancor? Eu não consigo, porque mesmo por exemplo, quando eu olho para como o meu pai esteve ausente da minha educação, eu lhes agradeço, porque se eles estivessem perto eu não teria aquela raiva, tá vendo? Aquela revolta de querer vencer na vida. Então eu já tive com meu pai de frente, falei, papai, eu tenho que te agradecer. Meu pai estava preocupado, triste, porque eu não participei na tua educação. Eu falei, velho, se você estivesse perto, eu não iria ser esse mambo. Não seria isso. Agora, com honestidade, o teu sucesso hoje vem por mérito próprio, só mérito próprio, ou tu tiveste situações em que te aproveitaste tanto de pessoas como oportunidades que outras pessoas que não têm os teus contactos, não tiveram os teus links ou os teus acessos, não conseguiriam atingir hoje? Foi mero esforço, foi só esforço e resiliência da tua parte, ou tiveste no meio pessoas que foram te facilitando o caminho? Tipo, se nós olharmos para um carro, você não consegue empurrar um carro que não tiver rodas. O carro tem que ter alguma roda para você conseguir empurrar. Muita gente olha para networking como se fossem empurrões, mas esses manos não têm roda para se mover. Inicialmente, o que é que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a notar que o nosso estilo de vida não estava correto, eu comecei a me perguntar que tipo de pessoas eu precisava em minha volta para crescer. Então eu entendi que eu não iria conseguir fazer sozinho, mano. Eu precisava de algum empurrão. Mas esse empurrão, como é que eu iria encontrar esses empurrões? Então eu comecei a olhar primeiro quem já tinha dinheiro e a me tornar amigo dessas pessoas para ter a oportunidade de fazer perguntas. Como é que você está fazendo massa, mano? Onde é que você vai buscar esse combo? Estudaste o quê? Aprendeste aonde? Já ouvimos o ditado que sozinho tu chegas longe, mas acompanhado chegas mais distante. Então, com a minha dedicação, eu poderia sim conseguir alguma coisinha, mas com networking, com as influências corretas, as pessoas certas, eu poderia chegar mais distante. Então eu percebi que no Panguila eu tinha um mano que ele desaparecia e voltava de 28 em 28 dias. Então eu perguntei, mano, você basa onde? Onde é que você vai? Você quando chega, paras o bairro, ele chegava em Rolotes, ninguém mais bebe, fala na moça, aí tem quantas grades? X, ninguém mais paga nada, tá tudo pago, podem beber todo mundo. Num local em que as pessoas estão a tentar sobreviver. O Panguila era... Pessoas que tentam sobreviver estão sempre na Rolote. Já perceberam isso? É complicado de entender. O Panguila é um local que aglomera pessoas de diferentes partes de Luanda que tiveram as suas casas partidas. Então, num local em que as pessoas estão a sobreviver, que vieram da ilha, do Ramiro, do etc., e esse mano chega e começa a parar rolote, para barracas e começa a pagar tudo. Eu falei, esse cara está a tirar essa maçã onde?
Então sentei com ele e disse, mano, eu vou nas sondas. Eu falei, sondas? Ele me explicou boa de cena, mas não entendi patavina nenhuma. Só mais tarde, quando nós mudamos do Panguila para Caopi, eu chego na Caopi e eu me aproximo de uma minha tia. A minha tia, ela tinha o marido dela trabalhava na Chevron. E quando eu comecei a conversar com o marido dele, eu percebi que até as sondas que falavam era trabalhar offshore, tu vais para o mar e não sei o que, faz rotações. E tem informações específicas que tu tens que fazer para fazer parte do mundo deles. Então, essa primeira influência me fez perceber, primeiro, eu estava mal estruturado, mal localizado, eu não iria conseguir fazer o que eu queria na Caopi, nem no Panguila, nem no Kikolo. Eu precisava estar perto de locais em que tinha as formações, que tinha as pessoas que iriam me fazer a conexão correta. Então, o meu primeiro passo foi o quê? Vou sair já da Caopi, não vou conseguir ficar aqui. Vou para o São Paulo e do São Paulo começo a ver como começar a fazer as conexões corretas. Quando chego no São Paulo, descubro que existe o Sinfotec. No Sinfotec, ali o mundo começou a se abrir. Quer dizer, antes do São Paulo não sabias que existia Sinfotec? Não fazia ideia, mano. É uma coisa que eu já ouvia, bué, na rádio, televisão, você lá no... Não fazia ideia, como é que você vai ouvir isso do Panguila, da Caopi, mano? Panguila é rádio, tem uns que tinham já TV cabos e whatever, mas era um mundo muito fechado, e você vive da agricultura, que as pessoas que têm lavras e quintas, ou vives do táxi. Okay. Então, isso era o meu de subsistência dentro do Panguila e da Caopi, porque eles têm muita similaridade. Então, tu não vais ouvir coisas sérias num local em que a realidade é essa. Tu precisas sair desse local e estar no meio de pessoas que pensam o que você quer sentir. Foi o que tu fizeste. Yeah. Chegaste a encontrar o Sinfotec? Como é que foi? Quando cheguei no São Paulo, eu comecei a procurar locais onde poderia fazer a formação. Eu descubro que existe o tal famoso Sinfotec. Mas eu já tinha ouvido o Sinfotec em algum momento na minha vida, só não sabia exatamente onde é que estava. Nós tínhamos feito um projeto escolar, isso foi na Filda, e na Filda eles apareceram lá, alguns engenheiros de lá, mas também não conseguia conectar-se, então aonde se fazem o quê? Só depois de estar no São Paulo é que eu percebo que o tal Sinfotec que eu uma vez ouvi, afinal é aquele centro de formação que tem as formações que eu precisava. Quando entrei no Sinfotec foi uma nova realidade, porque no Sinfotec eu encontrei estudantes que já tinham dinheiro, estudantes que já viviam bem, que já andavam de jeep, pareciam aqueles filhos de pessoas ricas que estavam de castigo, tipo o pai, para não dizer que ele chegou aqui sem nada, tipo, eles atiraram ali e faz uma formação. Então, eram pessoas que já estavam bem a maior parte do tempo. E eu tive que arranjar a forma de me conectar com essas pessoas e saber como é que eu me conecto com essas pessoas que já estão a viver a vida que eu quero e começar a entender um pouquinho mais do mundo deles para conseguir entrar para o outro lado. E esses meus amigos no Sinfotec me levavam para festas, me levavam para eventos, mas agora imagina, num Sinfotec como aquele, em que tinha várias turmas, estava misturado pessoas com dinheiro e sem, para tu seres selecionado, para fazeres parte desse grupinho e te levarem nas festas, tu tens que ter alguma coisa especial. Porque do contrário, eles não iriam te trazer para o meio deles, porque eles já têm, não precisam de ti, você não tem dinheiro. Tipo, eles também, alguns são inteligentes, têm influências. O que é que você tem? Não tens carro. O que é que você tem? O que é que você tinha para ser inserido naquele grupo? Piadas, contar anedotas. Como? Explica lá melhor isso. Eu tinha muitas anedotas, era muito bom a fazer rir, era muito bom a dar mortais. Yeah. Muito mortal de trás, de frente, flicks. A outra coisa que eu conseguia fazer muito bem era conseguir conectar eu conseguia fazer conexões daquilo que eles não conseguiam. Eu notava que muitos deles tinham... Mas eras muito bom em piadas, tipo, bom mesmo, tipo, consegues nos contar uma aqui rápido? Não, a piada mais famosa era aquele de você chega e bate na porta e pergunta pam, quem está do outro lado? Eu? Quem Todo mundo responde, sou eu, né? Sou eu, sim. Sou eu é quem? Sou eu. E fica nesse loop, sou eu é quem? Não, o interessante nisso é que às vezes
você não precisava pegar alguma coisa muito engraçada, pegava uma coisa lógica, depois ficava a racionalizar sobre aquilo, brincava sobre aquilo, levava pessoas a tirarem algum tempo para falarem sobre aquilo. E aquilo fazia com que tivesse pelo menos um assunto na table. Ao mesmo tempo, eu notei que alguns deles tinham dificuldades em se relacionarem com o sexo oposto, não conseguiam falar abertamente com mulheres, ficavam receosos. Eu estava a sair do Panguila e da Copa de pessoas brutas que falam facilmente, à vontade. Então eu falei, como eles têm essa dificuldade, eu vou ser alguém que vai lhes ajudar a resolver esse problema. Então, quando nós estávamos em festas, eu fazia análise dos grupos, porque todos os grupos têm uma consciência específica. Eu analisava qual era o grupo mais frágil, o grupo que poderíamos furar. Eu entrava num grupo, falava com as pessoas, em poucos minutos eu estava a mover um grupo para o nosso lado e sentávamos. E isso me fez também entender uma coisa sobre lugares. Todos os grupos, eles têm uma consciência específica, porque eles estão a preservar uma energia específica, uma vibe específica. Isso significa que o local em que as pessoas estão a viver, elas estão a tentar preservar também uma vibe específica. Quando alguém vai para um condomínio específico, ele entende que naquele condomínio tem uma vibe, tem uma frequência específica, eu quero fazer parte dessa vibe. Se tu vais para o Kikolo, também tem uma vibe específica. Qual é a vibe do Kikolo? Qual é a vibe da Kaopi? Qual é a vibe do Panguila? É uma vibe de desorganização, de pobreza. Quando você quer se organizar, começas a procurar vibes mais organizadas, de pessoas que mais se desafiam. Então, quando eu começava a olhar para esse grupo, eu começava a entender que se aqui nas festas as pessoas estão a se segregar, significa que na nossa sociedade também as pessoas estão a se segregar por razões específicas. Então, onde é que as pessoas com mais influências estão localizadas? Você iria encontrar o Talatona, encontravas uma parte no Miramar, uma parte na Manhanga. Então eu precisava ter que entrar para esses locais, conhecer pessoas que viviam nesses locais, em locais bem localizados e bem, para entender o que é que eles pensavam, mano. O que é que eles sentiam, o que é que eles estavam a ver, que eu não estava a ver. Só o facto de eu entrar em Talatona e estar no Sinfoteca, eu já percebia que os meus manos não tinham medos que eu tinha. Estamos no Sinfoteca em aula, um deles disse, mano, vamos comer no HCTA. Só para fazer ideia, o HCTA Alimentação, eu já estava a calcular mentalmente que estava mais caro que um dos cursos que eu queria fazer. Agora, um deles está a dizer, vamos ir comer no HCTA. E eu estou a pensar, HCTA é um local em que a alimentação está acima do meu budget. Eu tenho medo de ir. Mas eles estão dizendo, não, mas vamos bazar, aquele HCT, vamos comer, não sei lá o que. Eu estava tipo, como já estou mesmo com eles, né? Juntei coragem, entrei no grupo e fomos. Chegamos no HCTA, mano. Não é que logo que nós entramos, os brados deles também estavam a passar, estavam num coquetel. Mano, é como fish, não sei o que. Estamos aqui num coquetel, estão a fazer o quê? Nós viemos almoçar, por que não entramos aqui nesse coquetel? Nós entramos no coquetel. Comemos no coquetel, ainda peguei alguns iogurtes, eu falei, vou levar esse mambo como prova. Por causa de algumas pessoas que duvidaram que nós não íamos conseguir almoçar no HCTA. Aquela foi uma lição prática, mano. Pessoas que estão conectadas, elas não sentem mais medo de certas coisas. O plano era ir comer. Provavelmente eles planejaram que talvez iriam pagar alimentação, mas só pelo facto deles já fazerem parte daquela frequência, daquela vibe. Até já eles conheciam, já tinham amigos que também estavam a chilar naquele sítio, que também foram num cocktail. E nós, ao chegar, eu a entrar com eles, automaticamente eu estava a fazer parte da frequência dele, tipo, esse é um de nós, que também comem no HCTA, que também... Só que os meus manos na escola não acreditavam nisso, então precisava de provas. Então... peguei alguns iogurtes como prova de que eu estava lá a almoçar, algumas sandes, alguns croissants, e eu voltei para o Sinfotec. Se tivesse uma boa no HCTA, vocês comeram lá? Almoçamos lá. Então, dali eu percebi, eu vou começar a almoçar nesses sítios. Eu vou começar a juntar uma massa, entrar, comer nesses sítios. Porque essa frequência é nova, mano. Esses manos não têm esse medo. Eu estou a pensar, não, esse é o valor da formação. Eles estão a entrar, estão a almoçar nas calmas. Isso é um storytelling muito bom. Agora, tu consegues pegar desde
Desde Yeah. o momento em que você se identificou como alguém que quer transformar a tua vida, até esta altura, porque acredito que quando dizes que aí chegaste, houve a mudança de chave, né? Yeah. Tu consegues transformar todo esse trajeto que você nos contou numa frase motivacional para entendimento de uma pessoa leiga? Você consegue transformar tudo isso? Tem que estar revoltado e parar de se entender. Tem que estar revoltado E parar de se entender. para se Mano, entender como. As pessoas se entendem muito, mano. As pessoas se entendem muito. Você vê, eu estou na CAUP. Yeah? A nossa renda estava abaixo, iria dizer, de $100. Eu tenho que ir para o São Paulo. A primeira consciência que eu iria ter é como é que eu vou pagar. Esse é o meu entendimento. A lógica fica dentro da tua zona de conforto. Eu não posso me entender nesse nível. Você tem que entrar para um nível em que você fica revoltado com você e para de se entender. Não importa qual é a realidade que você está a pensar que está a acontecer. Tens que parar de se entender. Eu tive que parar de me entender e ficar revoltado com a nossa realidade. Tipo, como é que eu aceito essas condições? A CAOP é um local que eram misturados casas de bloco e chapa. A nossa casa era, o quarto da minha mãe era de bloco, o meu era de bloco, e depois tinha uma parede que separava os quartos porque estava em construção, e o outro restante com quintal era tudo chapa. E os nossos vizinhos em nossas voltas também tinham casas de chapa. Então, ter casa de chapa na CAOP era muito normal. Se tens uma casa de bloco, pensam que você já tem um pouco de massa. Se você tem uma moto, mano, você foste. Mano, motorizada na CAOP eu fui. Você é arrogante, já cospe na cara. Pum! Quem você pensa que... Você tem combo, mano? Então, imagina num local em que os que têm motorizadas são os fodidos. E você está a pensar em ser rico num local assim. Você iria entender que ter motorizada já está fixe. Sim. Eu tinha um mano que dizia assim, mano. Ele chegava, veja, ele trabalhava e fechava em volta de $100 e tal por mês. Ele chegava a dizer assim, olha, Miguel, você tem carta de condução. Eu tenho dinheiro. O fulano e o fulano têm motorizada. Vamos bazar. Quer dizer, supostamente nós éramos a clube que estava fixe. Ou tinha carta, um tem motorizada, ele tem dinheiro. Quer dizer que se aparecer um carro, eu poderia conduzir. Poderíamos pedir carro de alguém, de um whatever. Quer dizer, nós estávamos completos. Aqueles $100 dele do salário acabava na rolote naquela noite, mano. Porque ele tinha que provar que é um gajo fodido, é mau. E esse comportamento se repetia. Diante dessa realidade, eu falo, eu não posso viver desse jeito, mano. Onde ele? Já morreu. Não tinha conta. Morreu numa luta na rolote, mano. Morreu numa luta na rolote. Peço desculpas, é inevitável. Mas não parou numa luta na rolote. Por quê? Porque aquele tipo de realidade, uma coisa que você vai perceber, a pobreza, ela atrai muita desgraça, mano. Atrai muita desgraça. Como esse é o teu estado de pobreza, lutar para ti vai ser muito normal. Aqueles manos, dia a dia era luta. Lutar com katana, se partir garrafa, isso era pão de cada dia, mano. Isso é normal, natural lá. Eu não posso estar numa realidade que a qualquer hora alguém pode me partir garrafa na cabeça, mano. Eu não posso estar num local que quando está apetecer, você me puxa a camisola, minha gola vai no ar. Eu não posso estar numa realidade assim. Então, eu não posso viver nessa cena. Fiquei chateado comigo por viver naquela realidade. E eu disse, eu vou para o São Paulo assim. Quando chego no São Paulo, descobri que tinha uma minha tia que vivia lá. Então falei, vou viver na casa da minha tia por um tempo, e enquanto estou a fazer as minhas cenas. Eu fiquei lá um tempo. Depois, quando me movo em Talatona, também não tinha sítio para ficar. Tivemos que arranjar uma forma, e depois a minha mãe percebeu a minha persistência, disse, vamos ter que arranjar uma forma desse menino ficar aí. Ela conhecia alguém que também tinha uma casa em Talatona, que tinha um quarto que ninguém estava a usar. E eu fiquei naquele quarto, mano, até terminar toda a minha formação. Nos olhos de todo mundo, eu estou em Talatona. Agora, se eu moro num quarto, se é um corredor, mano, para eles, esse puto está em Talatona.
está a fazer formação num dos centros mais caros do país. Essa era a informação, mano. E essas conexões começaram a me conectar a pessoas. As festas que eu entrava tinham pessoas com dinheiro. Quem é que pagava a tua formação? Eu tive que juntar em volta de 3 a 6 meses para pagar a minha formação num trabalho que eu estava na Vidrul. Ok, então trabalhaste nesse meio termo antes da formação. Yeah. Okay. Trabalhei um pouquinho, juntei um dinheirozinho e depois pensei, com esse dinheiro vou pagar aquelas formações que eu queria. Mas só que, como eu não sabia como é que seria o meu futuro, eu falo no meu chefe, você assim, eu estou a pensar em fazer umas formações, depois eu volto, quem sabe com essas formações posso ser promovido, pegar uma posição melhor. O boss disse, não, está fixe. Saio dali, vou numa obrada e falo, mano, vou fazer uma formação no Sinfotec, depois dessa formação o meu grau vai subir e o meu valor no mercado vai subir. Ele disse, não, boa ideia, boa ideia. Mano, no dia seguinte o chefe está a me chamar, Miguel, se você quiser bazar fazer a formação, já não voltas mais, porque eu vi por alto que o teu plano é fazer essa formação para depois ir em outras empresas. Eu olhei para aquele mano. Eu ainda me encontrei uma vez com ele no Xiame. O gajo estava com um tênis malaique, um calção, uma t-shirt tipo lutou. Eu fiquei a olhar, falei, pô, porque aquela era a visão dele. Ele não conseguia racionalizar que onde esse mano está a bazar, se eu lhe prestar atenção, talvez podemos bazar juntos. Ele entendeu, esse gajo quer crescer, vou boicotar o crescimento dele. E meu chefe disse, tens que decidir, se tu ir e já não volta. Eu falei, tá fixe, boss. Então vou fazer a formação. Porque também a me pagarem 15 mil kwanzas por mês, é tipo, que salário, que emprego que você quer preservar. Imagina, 15 mil kwanzas por mês, eu tive que juntar em volta de quase 6 meses para ter dinheiro suficiente para pagar 4 cursos, na fase de cada curso, estava em volta de 25 mil kwanzas. Então, eu tive que juntar vários meses para ir pagar 4 cursos e eu não estava preocupado com o facto de perder o emprego, que também não estava a me ajudar. Mano, tive que soltar aquela cena. Quando eu entro para o Sinfotec, se não aparecesse esse amigo, esse colega a tentar te boicotar, tu irias fazer os cursos, se calhar voltavas para a Vidru. É muito provável. Por isso que às vezes os invejosos são bons. Eles não sabem como nos ajudam. Vós sois bons. Porque o invejoso ele vem com o objetivo de te parar. Só que você não consegue, mano, parar uma força imparável. Alguém que está revoltado com ele. Alguém que não se entende. Então ele para como? Se ele não se entende, tipo, o que é normal para você, para ele não é normal. Tipo, como é que estamos nessa empresa, só ganhamos 15 mil e você está lá confortável? Eu não estou confortável, porque eu estou a ver que os meus bosses estão a entrar com carros. E eu estou a me perguntar como é que esses aqui estão com esses carros. E nós estamos a receber 15 mil. Quando é que vamos juntar dinheiro para comprar um carro, mano? Quando é que vamos juntar dinheiro para comprar um terreno? Como é que eu não fico numa posição? Só que o bom da tua mentalidade é que vou me capacitar para ter ferramentas que vão me fazer ganhar mais, ganhar próximo ou parecido com os meus bosses ganham. Diferente da maioria das pessoas que simplesmente vão invejar e depois querem roubar. É diferente. Infelizmente, maior parte da juventude angolana age desse jeito. Assim mesmo. Poucos são os que sentem-se revoltados e buscam capacitar-se, buscar ferramentas, estudar. E vamos já chegar no ponto do estudo. Então, Miguel, em que momento é que realmente você deu o boom? Você viu, aqui fui, saí. Começou quando nós fomos para uma festa e eu entendi o poder do networking. Eu começo a avaliar que a tua inteligência parcialmente ela playa 30% do teu crescimento e 70% do teu crescimento são networkings, boas influências. Porque quantas vezes nós já vimos bons cantores com boa voz, mas não foram. Não têm conexões, ninguém lhes conhece. Sim. Eu não fui para uma festa com meus manos que eles me levaram. Chegamos nessa festa, tinha alguém que era parte da direção de uma das empresas. Chamou-me, eu não sabia quem era, tipo, não, dá só toque no fulano, porque a pessoa notou a minha desenvoltura na festa, então queria fazer algum tipo de amizade comigo. Eu estava tipo, esquece isso. Foi falar com alguém no nosso grupo e chamou a minha atenção, fui e falei com essa pessoa, começamos a conversar. Quando descobri, aquela pessoa, afinal de contas, fazia parte da direção de uma das empresas sérias no país.
E essa pessoa, depois de um tempo a gente ficou amigos, depois também ficou amigo de todos os nossos brothers, não sei lá o que. Essa pessoa me conecta a alguém que era um empresário, que ele vinha em Angola e estava à procura de projetos. Ele diz, olha, estou aqui com um mano que ele quer um projeto de montarem um semáforo, essas coisas ali, não sei o quê. E eu, como você está estudando essas cenas aí, será que você consegue montar? Eu falei, qual é a ideia? A pessoa me explicou, eu falei, simples. Quando nos conectou, eu avaliei o projeto, falei, essa cena é uma cena fixe. Consigo te montar isso rápido. Quanto tempo? Uma semana. Mano, saí dali, não apanhei sono. Falei com meus colegas que eram mais craques em programação do que eu. Mano, vamos ainda programar essa cena. Meus colegas, como era exercício, era praticidade, começaram a programar, eu comecei apenas a instruir, ela coloca essa cena, tira isso, que tal, isso aqui, não sei o que. No final das contas, o projeto estava completo. Eu peguei o projeto, entreguei no mano, falei, ela testa a cena, ele começou a testar, fizemos uma pequena maquete. Ele disse, se eu tivesse que te pagar, quanto é que eu te daria? Eu só queria carro na altura. Eu falei, mano, se você quiser me pagar, me oferta um carro. Ele disse, qual carro? Eu disse, um Spark. Ele disse, tá fixe. Sexta-feira vai para Valco, vai buscar um carro. Eu falei, Disse, sexta-feira vai buscar, mano. Sexta-feira eu falei, tá fixe. Sexta-feira eu vou para Valco, entro para Valco, pergunta para vim buscar aqui uma viatura, o fulano de tal disse para vir buscar. Ele disse, qual é o seu nome? Miguel, senta só aí. Sentei, a pessoa foi, viu no sistema, não sei lá o que. Olha, vamos entregar daqui a 2 horas, estão só a lavar, a limpar, e não sei o que. Eu falei, isso é sério. 2 horas depois me chamaram para tá aqui o carro, pegaram as chaves, os documentos e não sei o que. Eu fiquei a olhar para aquela cena, queria ligar para ele, eu falei, mas esse mambo não é encenado, esse mambo todo. Ele disse, eu passei o Miguel, tá tudo aí, não sei lá o que. Eu peguei no carro, entrei, liguei o carro, não estava a me falar nada. Falei, acho que essa cena é minha. Saio da Standard, faço a rotunda para voltar para o 1º de maio. Quem está no 1º de maio, a Valco está do outro lado. Passei de frente à Standard para ver, vão falar, ei, acabou esse mambo, traz aqui. Mas ninguém está falando nada. Puxei já até na Caop, mano. Tinha combustível, mano. Cheguei na Caop. Mas você estava vivendo Talatona, já vais fazer o que na Caop? Mano, quando você alcança, você não tem aquela sensação de o guetão venceu. Mano, você que tem carro novo, vais parar. Mano, puxei já até na Caop e fui parar em frente do meu portão de chapa. Minha mãe estava no Quasa Sul. Mano, parei o carro, não tinha ninguém na casa, estava inabitável. Entrei no quintal e comecei a olhar para a casa, para o quintal. E eu cheguei à conclusão que parece que o meu carro era mais caro que a casa. Foi quando eu senti que eu basei. Eu estou a andar em cima de uma coisa mais cara que a minha casa. Aí eu senti que daqui em diante eu nunca mais vou aceitar menos do que isso. Eu vou usar o melhor possível para conectar. Eu já não aceito menos do que isso, mano. Então, teu ponto forte, se assim posso perceber, foi conectar-te com pessoas. Yeah. Mas não funciona você se conectar sem habilidades, Ari. Porque uma coisa tens que levar a sério. Muita gente quer se conectar e estão em volta de generais, ministros e whatever, colam e não sei lá o que. Mas no final das contas não ganham nada porque não têm habilidades. O que tens que entender, eu sempre repito essa metáfora para ficar claro. Entenda, oportunidade é tipo um poço com água. O que você quer tirar dentro do poço. Precisas de balde e corda. A corda são as conexões que você tem. O balde é você. Mas quando você joga o balde no poço, os teus networks te conectam às oportunidades. Se o balde estiver furado, mano, você bate na oportunidade, mas não carrega água. Não levas nada, porque você não tem habilidade. Então, muita gente quer fazer primeiro que conexões, querem oportunidades, mas não tem habilidades para conseguir manter aquela amizade, aquele relacionamento. Então, é importante que quando você entra numa conexão com alguém, você consegue estar firme. É só falar, tipo, ele só não era porque não estava aqui. Não importa se você é pobre. Se você entra para aquela conexão, todos na conexão têm que falar, esse é o lugar certo para ti, mano, porque as tuas habilidades fazem jus da tua presença na sala. E isso é que muita gente não tem. Ele tem boas conexões, tem muitas oportunidades, mas ele não faz jus na mesa. Não faz. Como é que se ganha essas habilidades, Miguel? Veja, primeiro tens que ter um mentor. É importante teres um mentor. A nossa juventude hoje em dia não quer mentor.
Todo mundo quer crescer, mas não quer mentor. Você primeiro seleciona um mentor que já tem resultado, porque ele é a tua régua, onde você quer ir. Então, entre várias conexões, uma dessas conexões, essa que eu havia pagado o meu carro, eu percebi que ele faturava em volta de $80.000 por mês. Mano. E ele estava num ramo que eu estava, que era engenharia. Ele disse: Miguel, no ramo da engenharia, você precisa agir como se fosse um jogador da bola. A cada ano você tem que valer mais. E para você valer mais, você tem que fazer formações específicas. A formação que tens que fazer para esse curso é essa, para aquele curso é essa. Esse é o trabalho que um mentor faz. O mano começou a abrir portas, eu comecei a entender. Chegava a pontos que quando eu tinha oportunidades, tinha uma oportunidade de emprego, chegava uma empresa, queremos te empregar como chefe da área tal, eu pegava e lhe mandava: olha, querem me empregar como chefe, vão me pagar $2.000. Ele olhava e falava: esquece isso, amigo, isso não é nada. Tem mais na frente. Você fala: mas mano, eu nunca vi $2.000. Ele vai dizer: mano, esquece esse $2.000, vai ali. E imagina, alguém que está a sair de 15 mil e está a tentar entrar para uma outra instituição, enquanto você entra, faz umas mesquinhas, uns 80, quase 100 mil, aparece uma oportunidade de $2.700 e você está a sentir: essa é a oportunidade, com esse dinheiro eu consigo comprar um carro, consigo não sei o quê. O meu mentor vai dizer assim: mano, esquece esse dinheiro, isso não é nada, vai aqui. E no aqui que ele estava a me dizer, porque eu tinha 2 oportunidades na mesa, no aqui não chegava nem $1.000. No aqui era tipo em volta de 400 e tal dólares a 500. Ele disse: Miguel, vai ali. Eu estava tipo: esse mano não estava bem. Ele disse: Miguel, de longe, esse tem mais poder que esse. E depois ele começou a desdobrar disso: olha, se você vai aqui, qual é o teu plano de carreira? Em quanto tempo esse dinheiro vai subir? Aqui, nos 400, em 3 anos, esse dinheiro triplica. Esse dinheiro voa, vai. E você vai ter uma formação muito rara no país. Você vai ser uma pessoa que nunca vai estar desempregado. E dito certo, mano, eu nunca quase que fiquei desempregado daquela formação. O máximo são 3 meses. Fui para aquela oportunidade. Quando voltei da minha formação, mano, eu entendi a ideia de um engenheiro, um jogador da bola. Porque era numa fase que em Angola as pessoas estavam a ser desempregadas. Eu tinha várias propostas na mesa, porque era muito raro em Angola. Não tinha pessoas com a minha formação em automação, instrumentação de controle de processos. Não tinha, se contava nos dedos. Até hoje em dia se conta nos dedos. Se você ir para as indústrias petrolíferas, agora vais encontrar mais de 5, 6 vagas abertas nisso. Não tem pessoas formadas nisso, mano. Então, um mentor teve que me dizer: olha, não olha ainda no dinheiro agora, olha nessa cena, porque isso a longo termo vai construir a estabilidade que você quer. E eu sou muito grato a essa pessoa, porque eu precisava. Até hoje falas com essa pessoa? Até hoje falamos, a pessoa viaja em toda a parte do mundo. Do outro, esse não morreu na Rolote. Ele não frequenta Rolotes, não é verdade? Mano, aquele estava... Olha, deixa eu contar uma cena sobre essa pessoa, que ele me falou que eu iria entender quando fizesse dinheiro. Eu lembro que nós estávamos num boda e depois ele estava num boda com outros bradas, e esse brother, ele: mano, estamos aqui numa cena fixe no Pixana, queres dar um salto? Eu falei: Pixana? Eu já queria entrar nesse ramo. Eu disse: pá, eu estou aqui num boda. Ele disse: não, vou te pegar, e tu dali vamos para o Pixana, mano. Nós estávamos tipo algures no Cacenda. Então a pessoa me pega aqui em volta do 1º de maio. Estava a chover. Quando eu chego no 1º de maio, eu subo no carro. Ele diz: ei, pô, me estragaste o cabedale, meu. Mano, aquilo era uma máquina. Só sei que era um carro grande. Mano, eu fiquei preocupado. Vou pagar como esse cabedale? Eipa! Depois ele começou a rir e disse: sem de pobre, não entendeste? Sem de pobre, isso não se estraga, isso é a prova d'água. Cabelo não estraga, sim. Cabelo não estraga, ele foi irônico. Isso é a prova d'água. Sem de pobre, sem de pobre. E aí, sem de pobre, você não entendeu? Agora, amigo, diz uma coisa. Existe uma crença em Angola que quem tem dinheiro ou roubou, ou é testa de ferro, ou faz parte de um partido político, alguma coisa do gênero. Tu tens dinheiro, basta, és testa de ferro, és da elite político-partidária,
Ou és a prova que isto é uma crença mentirosa? Eu sou um bom profissional. Eu sou um bom profissional que do meu trabalho consegui juntar dinheiro para empreender e fazer negócio. O que nós temos que entender é assim. Você tem que entender. É assim, as pessoas não estão a entender o país. As pessoas estão a seguir todo tipo de ondas, não estão a entender o país. Se nós parar agora, quantos habitantes tem Angola? 40 milhões de habitantes. Entre 40 milhões de habitantes, vais dar conta que 57% dessa população é da idade dos 18 aos 35 anos, mano. Se tu fazeres uma média de Angola, a média de Angola são 17 anos. Angola é o país mais jovem do mundo. Mas agora, contra isso, nesses dados vais perceber o seguinte: a idade ativa que pode trabalhar em Angola são 47%. Estamos a falar de 19 milhões de habitantes. Nesses 19 milhões de habitantes, quantos têm bom emprego? Menos de 2%. Os 90 e tal por cento, dizem que 20% é que são desempregados e 80% está empregado. Tudo bem, se a gente ir por essa média, os 80% empregados que se fala 90% dos tais 80% são empregos informais, tipo pedreiro, atende numa cantina e não sei lá o quê. A realidade de Angola é hustler. Se todo mundo está no informal, se apenas 320 e tal pessoas têm um trabalho com caixa social, que se ficarem desempregados têm algum dinheiro, que têm seguros e whatever, 320 e tal pessoas num país de 40 milhões de habitantes, de 19 milhões de pessoas ativas, apenas menos de 1 milhão, significa que você está numa realidade, se você não crescer, você vai ficar com uma maioria. Então, nesse contexto de pobreza, nesse contexto de muita informalidade, de muito hustler, e todo mundo a lutar, eu tenho que entender qual é a estrutura desse jogo. Se você não entende essa estrutura do jogo, você vai continuar no Facebook a comentar, a lutar, mano. Enquanto você me ofende, estás a me dar engajamento, vai ter alguém que vai me ouvir e vai me ver, e vai fechar business comigo. Quantas vezes alguém me ofendeu nas redes sociais, aquilo deu engajamento e eu fechei business por causa disso? Então, tu tens que entender qual é o contexto do teu país, qual é a tua realidade e como você vai aproveitar nesse contexto. Já ouvimos muita gente a dizer que no Covid todo mundo pensou que o mundo estava a acabar, mas tem muita gente que vendeu máscara. Teve muita gente que vendeu papel higiênico, mano. Enriqueceram com isso. Porque entenderam rápido o contexto. No contexto em que nós estamos a entrar, Angola está num contexto em que a juventude quer crescer e que existe muito trabalho a ser produzido. Ao mesmo tempo, nós temos a influência das redes sociais. Está tudo digitalizado. Tu tens como ter formações, acesso a muita coisa, ao mundo todo com a inteligência artificial. Nesse contexto, você está a fazer brincadinha de criar memes de frutinhas. Fazer relacionamento de fruta entre banana e abacate, abacaxis e limão. Não, atenção que quem inventou isso está a ganhar dinheiro. Mas a maior parte que está a seguir essa cena não assistir, mano. E tem muita gente que está a replicar essa cena e não está fazendo nada com isso. Hoje em dia na internet, se você não ganha dinheiro com ela, você é o produto da internet. Você está ali para gastar e pagar. Os produtores estão na internet a ganhar dinheiro. O que criou isso ganha o seu combo. Porque eles são funcionários do Facebook. Porque tu podes ser funcionário do Facebook e criar conteúdos. Os inocentes que entendem isso, que passam um dia a ver memes e fofocas, as suas 24 horas são improdutivas. Porém, ele não nota que está a pagar até aquele conteúdo que ele passa a vida a republicar. Isso é uma verdade bendita. Se tu não ganhas dinheiro com a internet, hoje em dia tu és produto dela. Não te esqueças disso. Então, Miguel, nós cá em Angola temos uma situação muito grave. Quando tu começas a enriquecer, a ganhar mesmo dinheiro de verdade, passas a ser odiado pelos teus amigos de infância ou até por quem não te conhece. Como é que você reage a isso? Porque você te chamam de burlador, mentiroso. Eles têm razão, mano. Porque... Como é que tu reages a isso? Não, eu acho que eles têm razão, porque o crescimento expõe a pequenez dos outros. O meu crescimento mostra mesmo que eles estão pequenos. Eles têm a razão de ficar chateado comigo. Porque se ele não fica chateado comigo, isso não me faz entender que eu cresci. Porque na zona de conforto, ninguém fica chateado contigo. Se você está numa área e ninguém está chateado contigo, mas não estás a crescer. Estão a ficar fodido contigo. Estás a bazar. Por isso que nós, quando olhamos para o Obama, nós achamos que Obama é um bom presidente, não sei lá o que, cresceu muito. Não nos magoa.
Mas se Ari Clenis ficar presidente, mano, metade das pessoas nessa sala aqui vão ficar fodidas contigo. Ari Clenis, que tinha aí não sei lá o que, como é que já virou presidente, não sei. Mano, metade da tua família vai ficar fodido contigo, vão achar que não mereces, vão achar que chegaste lá por cunha, mas não sabem como é que você usou o contexto do país para furar. Então, você está chateado. Isso é indicativo que você está a se mover numa direção que está a lhes deixar desconfortável. Isso é fixe, não é fixe. De onde você saiu? Vou fazer duas perguntas. Yeah. Tu saíste da pobreza extrema. Yeah. Para quem viveu numa casa de chapa, estamos a falar em pobreza extrema. Yeah. Hoje em dia, onde é que tu vives? Urbanização Boa Vida. Condomínio de gente rica. Miguel, da pobreza extrema para hoje, tu te consideras um homem rico? Financeiramente rico em patrimônio? Consigo pagar as minhas necessidades, consigo ficar vários meses sem trabalhar, porque tenho meus rendimentos, tenho minhas empresas. Então, Tu, Miguel Simão, é um homem rico. eu me considero rico, mas só falta ter um helicóptero, mano. Eu quero um helicóptero, mano. Pô. Então ainda não chegaste lá. Ou seja, é isso que eu ia perguntar. Tu já chegaste lá? O meu conceito de riqueza é: eu consigo pagar todas as minhas despesas e necessidades e consigo ainda assim estar livre. Eu consigo pagar todas as minhas necessidades, todos os meus mimos e ainda conseguir fluir, gastar e fazer o que eu preciso. Mas só que eu preciso ter um helicóptero, eu quero ter um helicóptero. E como eu entendi esse negócio da frequência, e eu tenho que pegar influência, já comecei a investigar quais são as partes de Luanda onde pousa um helicóptero. Já sei que tem um edifício aqui na Mutamba, 2 edifícios na Mutamba onde dá para pousar. Então já estou a investigar onde é que pousa, quanto é que é o valor da calção. Já comecei a investigar qual é o valor de um helicóptero. Tem helicóptero de $2 milhões, sabias? Sei. Vou te passar também o contato da empresa que faz o heliporto. Eu quero comprar, já estou aqui a pensar quando eu comprar, como é que vai estar, se vou meter a trabalhar como, porque eu não vou ficar sempre a girar de helicóptero. Então também vou utilizar isso como uma renda. Bom. Vou meter a trabalhar. Então, Miguel Simão ainda não chegou lá porque falta um helicóptero. Falta um helicóptero. Mas já se considera rico. Paga tudo o que quer, como quer, quando quer. Eu não preciso, procurar-se nas redes sociais. Pessoal, hoje é aonde? Assim, o pessoal manda aquela mensagem, mas hoje é aonde? Isso para mim não existe. Boa. Eu vou em qualquer sítio onde me apetece. Bem assim. Então, você vivia numa casa de chapa, o primeiro carro foi um Spark. E ali você sentiu que foi. Hoje vive no Boa Vida, condomínio de gente rica. Quantos carros o Miguel tem? Quantos de carros trabalho o Miguel tem? Tem uns que é para uso pessoal. Que se falar. tem uns que é para uso pessoal e tem uns que é para trabalho. Uso pessoal? Uso pessoal são 3. 3 carros para uso pessoal. Trabalho. Calma, em trabalho é que te dando renda, né? Para renda, para alugar e não sei o que. Tem alguns aí também. Quantos, Miguel? Alguns aí. Eu tenho quantos? Eu tenho quantos? Tem alguns aí. Uns 15. Eu tenho quantos? Estimativa, pelo menos. Sim, uma estimativa, amigo. Queremos saber números. Isso é uma abaixo de 20. Abaixo de 20. É negócio, pessoal. Não é para passear, é negócio. Eu se disser aqui que eu tenho 63 carros, vai espantar alguém? É negócio. Por que vai Não espantar? espantar ninguém. A minha espanta. Isso é Por negócio. quê? Não Por que vai é? espantar? Fora a empresa. Não, se eu te disser assim, eu, Ari Clenis, tenho 63 carros, a empresa é de Matos Capital. Se eu te disser que tenho 63 carros, vai espantar alguém? Por quê? Não. Fala com tanta naturalidade, entendemos. Não, também porque é rico, né? que se conhece. O entrevistado não sou eu. O Ari Clenis sempre foi alguém bué dedicado, se desafia bué. E há muito. E inspiração. Ele gosta de jogar xadrez. Pessoas que jogam xadrez são estratégia. Yeah. O Miguel, eu conheci o Miguel há muito tempo. Vou contar essa breve história aqui. Eu conheci o Miguel através de um amigo, que também é petrolífero e etc. Eu não tinha carro, o Miguel já chegava de patrol. O Miguel não me dava confiança. Eu era aquele também que lhe olhavam assim, eles, a elite dos amigos dele, o Miguel de patrol, um outro tinha não vamos citar o nome, ele tinha
um Land Cruiser LC200 Yeah. preto, um gajo grande. Outros, mano, pajero, eu não tinha carro, não tinha nada. Só tinha espírito. Yeah. E muita vontade. Yeah, Muita espírito, vontade. Muita vontade, obviamente, também inteligência e etc. Já tinha- era mexido. Já era mexido, Yeah. falava muito de dicas e trazia projetos. Não estávamos olhando o projeto dele. Esse gajo, esse projeto. Já estávamos olhando Isso para os acontece. Isso projetos. acontece. já. Só, tipo, existem aqueles que conseguem, quando conseguem se conectar de verdade, Yeah. existem uns que são do meu tipo que furam mesmo a bolha. Yeah. Tá a ver? E o meu caso foi de um gajo que literalmente furou a bolha. Forçar o guião. Yeah. Eu não tive mesmo assim, Miguel, apoio de cambas que abrem portas. E as portas que eu fui bater no início me foram fechadas. Yeah. E hoje elas sozinhas querem se trazer com os seus marceneiros. Está aqui, me Mas, bate ele- de mas novo. eles tinham que te fortificar, Me mano. bate de novo, tá É vendo? a parte mais prazerosa. Yeah. Hoje as portas vêm assim, Eles estavam a vêm te se bater, treinar. não estavam. Porque Aquele é treino. Nunca fui. não, Onde é não- que sairia a resiliência se não te negassem? Não, se calhar se não negassem, eu teria resultados ainda maiores. Talvez porque não. era só o acesso. A pessoa que precisa de uma Porque é diferente, Miguel. Como é? Deixa-me usar esse teu terreno. Né? Deixa-me usar esse teu terreno. A energia que eu vou gastar já a fazer o caboclo para erguer as paredes é diferente de eu primeiro ter que desmatar a terra. Estás a perceber? Vedar. O tempo já é consumido. Então, o que mais me dá prazer é isso. O teu não hoje, amanhã vão ser 4 pedidos seguidos de 3 nãos e o último vou pensar. Da minha parte. Percebe? Então, foi isso, a força motriz para tal foi essa. Né? Hoje em Yeah. dia, a pessoa ter o gostinho de dizer, eu te avisei. Foi ter o gostinho de dizer, tipo, hoje olho-te, assim, face to face, ou te olho um bocadinho mais para baixo. Esse é o gosto. Mas hoje em dia, se alguém te nega mais uma oportunidade, te dói. Não, hoje já não. Não tem Então é treino. Porque você foste treinado a Sim, ser negado e rejeitado. nessa perspectiva, Que sim. a tua resiliência ficou tão alta que se alguém te nega, você só entende que é só uma forma de ir de outro sítio. Yeah, nessa tua perspectiva, sim. Mas já é muito raro até encontrar isso. Até encontrar a própria negação. Porque já tem presença, já tem cardio, Yeah. mano. Yeah. É muito difícil. Pronto, vamos lá avançar aqui. Miguel, diz-me uma coisa. Tu já fechaste negócios só pela tua vizinhança atual? Já, alguns. Já? Eu já estive na tua casa quando tive o interesse em adquirir uma casa no Boa Vida, foi o Miguel quem recebeu-me, pôs-me dentro da casa dele, apresentou para... Porque o interesse não é só tipo ver assim de fora, ou ver na internet, quero comprar casa ali. Não, você tem que ir, você tem que ver, você tem que sentir, toca naquela parede, toca naquele vidro, você tem que sentir Yeah. isso. A energia é diferente. E o Miguel disse-me, olha, esse aqui é o condomínio dos ricos, esse é dos milionários, esse é dos medianos e aquele condomínio é dos pobres. Mas quando isso tudo dentro da urbanização Boa Vida. Mas quando o Miguel apontou aquele condomínio é dos pobres, foi com muito ênfase, com quem diz, há gajos que estão aqui no Boa Vida a darem umas de ricos e no fundo não são. Então quero saber, você já fez negócios ali? Você já fez negócios ali? Já fechei Existe aqui negócios. condomínio dos ricos, dos pobres, dos milionários, como é? É assim, está misturado, né? Está misturado. Está misturado. Tem alguns condomínios que são mais acessíveis lá, porque é uma urbanização, são vários condomínios misturados. Os mais acessíveis. Também alguns condomínios assim, com preços bons, também tem algumas casas mais baixas, né? Quando dizes mais acessível, mais baixo, quanto? E lá, assim, acho que tem algumas de 135 milhões, assim, umas casinhas com São mais preço... acessíveis. E aí, mais acessíveis. Sim, mas 130 e pouco, não sei o quê. Então, vais encontrar algumas casas nesses preços. Aqui eu quero negociar, são 5,5 milhões de dólares. Então é mesmo, São mesmo aquela, modesto. não deve ser aquela de 8 quartos e sei Aquela lá o mesmo quê, lá, que- 8 suítes. Yeah, E... pedal, a porta, pé alto. Não, aquela é fixe. Aquela é Aquilo que fixe eu quero. para fechar com outros empresários que estão a vir. Se quiserem viver também, tá, mas também pode utilizar que é para fazer conexão de empresários que trabalham para si. Quando trazes alguém do outro lado para fora, em vez de meter num hotel, já podes meter aí. Boa ideia. Isso dá uma ênfase para os teus parceiros, para saber onde é que
tu estás e os teus parceiros também estão. Acabou de acontecer 15 segundos de verdadeiro Money Talks. Acabou de acontecer isso aqui agora. Os meus putos estão ali, não entenderam, né? Já pegaste? Tu entendeste muito dinheiro. Então, tu já fechaste tão misturados, tem casas de 135 milhões, realmente são modestas, eu já tive lá a ver. Uma das coisas que eu faço muito bem é treinamento comportamental, em que eu ajudo pessoas a identificarem e melhorarem a personalidade para resolver traumas e crenças limitantes e whatever. Então, já tem a ver algumas pessoas dentro do condomínio que eu vi, né? Esse gajo aqui é um coach e faz aquelas cenas, vamos trabalhar com ele. E uma dessas pessoas entrou em contato comigo e queria que eu fizesse o acompanhamento dele. Fizemos uma anamnese, avaliei a cena, disse, o teu orçamento para te acompanhar são 2,5 milhões. Vou te acompanhar durante 3 meses e eu prometo que vais ter esse resultado. A pessoa disse, 2,5 milhões, isso é maluco, não sei o quê, isso é muito, os outros cobram X e não sei o quê. Eu disse, por isso que eu estou a cobrar esse valor, porque eu não sou os outros. Aí a pessoa disse, então tá bom, não sei o quê, a pessoa que me indicou e não sei lá o quê. Tipo, tu vives no Boa Vida, o teu treinador também está no Boa Vida, tens que entender que estamos a falar de coisas sérias. Não estás a falar de um burlador que está a te cobrar um valor que não sabe o que diz. É alguém que faz formações também caras. As minhas formações, quando eu vou fazer também, eu pago caro. Sim. Uma formação que eu vou fazer nos Estados Unidos, em que são 5 a 7 dias de formação, você pode pagar $12 mil naquela formação. E você vai, faz a formação porque você quer. Formações de 3 dias, você paga 6, 7, 8 mil dólares. Então, vou te acompanhar 3 meses. Estou a ser modesto. Sim. E a pessoa disse, não sei o que. Ele foi, depois de um tempo, pensou bem, voltou. Tá fixe, vou fazer não sei o que, mas primeiro vou adiantar 1.2. Tá bom, a pessoa adiantou 1.2 e começamos a fazer as terapias. Depois de um tempo, ele começou a notar as melhorias reais. Depois ele faz o pagamento final. O que acontece? Depois dele fazer o pagamento, eu falei assim, mano. Primeiro, não gostei pelo facto de você desconsiderar, mas na verdade eu nem queria te cobrar aquele preço, porque outras pessoas pagam menos. Mas eu já notei certa arrogância em ti e eu percebi que o teu problema principal era a tua arrogância e tínhamos que começar por aí. Então o preço, já estávamos a terapia começou no preço. Aquilo era a tua terapia. Então o que eu vou fazer? Eu nem preciso desse valor, eu vou te devolver os valores. Peguei e lhe dei os 2.500.000 de volta. Mano, ele não estava a se sentir bem. Estava quando você tem uma pessoa orgulhosa e quer sentir que fez. Aí ele não estava, tipo, também não vou ficar com isso de graça. Aí ele manda-me uma mensagem e diz, Miguel, é assim, eu entendo, tudo bem, não sei o que, mas eu quero pagar. E para tu notares que isso é sério, eu vou fazer um depósito na tua conta. Por favor, não devolva esse valor. Sabes quanto é que ele mandou? 5 milhões. Mano, ele mandou 5 milhões. Eu fiquei olhando assim, eu falei na minha esposa, mas 5. Os outros cobram 1.700.000. Ele fez 2.500.000 de cada do orgulho dele. Agora ele me deu 5. Não demorou. Ele fez conexões com outras pessoas no condomínio. Falou dos resultados dele. Outro pessoal de empresas petrolíferas. Não sei o que, mano. Naquele mês eu acompanho umas 3 ou 4 pessoas. Mais 2 em ponto, mais 2.5, mais 2.5. Quando depois olhei para aquilo aí, peguei um dinheiro que estava na minha conta, adicionei aqueles montantes que eu recebi, ofertei um carro para minha esposa. Mal. Duro, duro. Na verdade, isso faz parte da psicologia inversa. Eu uso essa técnica quando noto que um cliente tem dinheiro, é arrogante, e para lhe fazer pagar mais do que ele realmente devia pagar. É terapêutico. Eu uso, é assim, eu me sinto, não em formas de comparação, mas eu me sinto uma das pessoas mais dedicadas no desenvolvimento pessoal no país. Me sinto dedicado. Há pessoas que pagam o teu curso, pagam assim, completo, mas com certeza que nem todas têm bons resultados. Quando encontras essas que não têm bons resultados, a quem é que culpas? A ti eu abandono a pessoa. Eu abandono a pessoa. É assim, deixa eu fazer entender uma coisa. Quando você vai fazer mentoria com alguém, você tem que deixar claro que isso é um contrato de duas as partes.
em que nós os dois colocamos as cartas na mesa, você entra a 100% e eu entro a 100%. Eu não posso estar a dar o meu 100% e você está a vir com 50%. Eu já acompanhei a diretora de um banco e ela não sei o que é que pensou, acho que ela sentiu que, como tem muitos funcionários homens, o mentor dela também era um funcionário para ela. Tudo começou pela linguagem corporal. Quando a gente reunia, às vezes a gente estava numa sala que a mesa era muito comprida. Ela sentava lá ao fundo e queria me colocar no outro ponto. Eu já notava que tinha alguma coisa errada aí nessa linguagem em si. Ou seja, mostrava desconexão, desconforto. Eu mudava sempre de posição de cadeira toda vez que a gente reunia, até chegarmos a um ponto em que ela estava sentada aqui, eu estava sentado aqui. Essa pessoa, enquanto ela acompanhava, eu percebi que chegava a um ponto, ela já não queria ser acompanhada, ela queria que eu fizesse o trabalho. Eu faço o trabalho, ele entrega o trabalho e ela simplesmente vai. Eu disse assim, não vai funcionar, eu vou ter que cortar esse vínculo, porque você não está a levar isso a sério. Tu começaste a progredir, mas chegou um ponto que você está a ir para outro lado e você está a pensar que, tipo, tu estás a pagar com que eu seja teu funcionário. A meta é muito clara. Tu queres ser uma mulher com A, B, C e D resultado. Se você não está disposto a ter esses resultados, eu também não estou disposto a ser teu mentor. E cortei os vínculos, mano. Cortei naturalmente. As pessoas que te seguem, te acompanham, querem ganhar dinheiro. Yeah. Querem melhorar suas crenças, querem se tornar melhores profissionais, etc. Mas no fim de tudo é para o resultado financeiro ser satisfatório. Querem ganhar dinheiro. Quanto é que você ganha mensalmente hoje, Miguel? De todas as minhas fontes de rendimento? Tudo. Estamos a falar em volta de... Aquele som assim de fundo. Abaixo, eu vou meter sempre abaixo, yeah? Ou põe em torno. Yeah. Se tudo corre bem naquele mês, podemos chegar até uns 21, 22. 22 milhões de kwanzas. Se tudo correr bem, se todas as conexões... Se tudo corre mal. Se tudo corre mal, ficamos aí em volta de uns 11, 12. Então, digamos que o mínimo que tu fazes mensalmente são 11 milhões de kwanzas, máximo 22 milhões de kwanzas. 22, tudo correto, mas pode-se fazer conexões mais altas, depende muito, porque essa é uma média que se tudo está na normalidade, mas tem aquelas vezes que você é surpreendido, em que aparece uma proposta, um contrato que você não esperava e salta sempre. Dispara, ok. Então só está pronto para fechar os contratos. Ok, tu achas que pessoas normais, pacatos cidadãos, meros mortais, conseguem sair de salários de 300, 400 mil kwanzas para aí onde você está? Mas isso não é salário. Sim, eu percebo. Estamos a falar de total de renda. É assim, na realidade angolana, deixa ser honesto, nem todo mundo vai simplesmente saltar e fazer isso. Mas tem uma minoria que, se estiver bem disposta, consegue fazer isso. Por quê? Porque enquanto todo mundo está distraído no imediatismo, há espaço para alguém crescer. Eu já estive numa discussão com um grupo de coaches e nós estamos a fazer uma avaliação. Eu disse, então quando uma pessoa é menos dedicada, não é uma oportunidade para você se dedicar mais. Porque se eu estou no meio de pessoas menos dedicadas, 1/3 de dedicação, parece que eu sou um gênio. Porque vocês não se dedicaram. Então nós estamos num seio em que as pessoas não estão a se dedicar muito. Não é porque elas não querem, porque o nível de distração está muito alto. Então, se você manter a cabeça fria e se desconectar da distração, você tem resultado, você descobre o que falta. Por exemplo, tu olhaste para essa nova aplicação que você foi convidado a participar, tu viste que é uma oportunidade. Tu viste outras oportunidades que apareceram aí, que viste que eu posso entrar para essas oportunidades e contribuir com alguma forma. Então, isso só acontece porque você está conectado e você tem mentalidade específica onde você quer chegar. Mas se você não tiver essa mentalidade específica, estiver distraído, ainda quer meter a roupa mais cara só para provar, quer comprar o carro, não sei o que poderias utilizar para fazer um outro negócio, mano, você não dispara. Então, aproveitando isso, eu quero perceber.
Angola tem recursos naturais que fariam inveja a metade do mundo se fosse bem utilizado. Nós temos vários minerais. Estamos em volta. Acho que o mundo, São quando 22, agrega em 21 21 a 22 minerais, Nós temos aí 19, 18. nós temos 19. Yeah. Yeah. Então nós temos riqueza natural ou potencial riqueza que fariam inveja à metade do mundo, mas ainda assim a maior parte da população vive abaixo dos $200 mensais. Isso é culpa do governo, é culpa da mentalidade de cada cidadão, é culpa dos dois. O que é que você pensa sobre isso? É culpa dos dois. É assim, nós temos que entender inicialmente que desde a fase da independência de Angola, ou quando Angola foi passou pela colonização de 1575 até 1961, 300 e poucos anos. Em 1961 começaram aí a luta da independência, whatever, em 75 independência. 75 para 2002, guerra civil. Então, ou seja, os nossos cotas, tem que estar claro, eles passaram por um trauma de guerra. Quando chegam em 2002 para frente, os cotas querem descansar. Eles querem viver bem, mano. Eles passaram por situações tão complexas que a prioridade vai ser desfrutar do que se foi lutado. Então, em parte, não estamos a dizer que por causa dessa necessidade algumas coisas não correram bem, mas nós precisávamos, em parte, que era descobrir como poderíamos utilizar dos nossos recursos para começar a desenvolver. Um país com muitos recursos, você tem que industrializar muito. E para você industrializar, você precisa de mão de obra qualificada. Nós precisaríamos de, e nós estamos a conseguir a fazer agora. Você vê que a área da Viana, Cacoaco, está a ser uma área muito industrializada. Nós precisávamos, e agora estamos a fazer, que era trazer muita mão de obra qualificada para que mais indústrias fossem construídas. E indústrias construídas abrem espaço para mercado de trabalho. Yeah. E essas indústrias, ao entrarem, vão trazer conhecimento, e o conhecimento qualifica os nossos. E se nós estamos qualificados, começamos a explorar outras áreas. Então nós precisamos industrializar, precisamos melhorar o nosso sistema de educação, que é desenvolver sistemas de educação de choque, em que alguém não precisa levar 3 anos numa faculdade para fazer alguma coisa. Nós temos que ter formações que em um ano podemos te considerar engenheiro técnico. Por que que tens que levar 3, 4, 5 anos? Para fazer uma coisa que podemos te dar rapidamente, porque o país precisa desenvolver. A equipa do Money Talk diz que a gente tem apenas 4 minutos, então vamos mesmo já para fechar. Agora que vocês deviam nos dar um atenuante. Mas agora diz uma coisa. Termina essa frase em poucos segundos. As pessoas continuam pobres porque... não estão revoltadas consigo mesmo. Boa. Outra coisa, em Angola tem jovens com MBA, mestrado, formações que estão desempregadas ou ganham misérias. E também tem outras pessoas que chegaram no ensino médio e pararam e conseguem ganhar muito dinheiro com as suas atividades cotidianas. Onde é que está o erro de um dos dois? O que é afinal mais importante? Um entendeu o contexto, outro não entendeu. O que é mais importante, Miguel? Estudar, fazer faculdade, mesmo, formações, ou ser um hustler, ter visão, estar na rua e fazer o seu money, faça chuva ou faça país, sol? Em função do contexto, o país precisa dos dois. Mas só que Angola precisa mais de pessoas educadas do que hustler. Por quê? Precisamos continuar a ter técnicos que constroem estradas, que operam nas bombas de combustível, que reparam carros, que constroem coisas, que operam fábricas. Nós precisamos mais pessoas educadas do que hustler. Mas só que, no contexto em que nós vivemos, tem alguns que já deram conta que tipo de conhecimento precisam para furar a bolha. Que significa o quê? Aqui em Angola, não necessariamente você precisa ter um MBA para dar certo. Mas se ires por esse caminho, se tiveres o papel, é uma boa opção, é o melhor a se fazer. Mas tu tens que ser muito consistente para não teres os papéis e furar. Então tu tens que descobrir o conhecimento certo, qual é o nível que você precisa e com aquele nível furar. É isso que você vê em muitos empresários. Ele estuda até aprender a ler, lê muito bem, sabe que sabendo ler eu consigo ler outros livros, consigo conectar, consigo assistir vídeos, consigo interpretar isso. Com esse conhecimento eles sabem que outras informações precisam para agregar o que precisam. Mas existem pessoas com MBA que não conseguem pensar desse jeito. Por quê? Porque eles foram formatados a repetirem matéria, a baterem provas. Então o facto de alguém ter MBA, ter licenciatura, ter mestrado, não quer dizer que ele seja uma pessoa muito sábia. De que lado estás tu?
Hustler ou formado? Eu vou para um formado hustler. Imagina você com formação em hustler. Yeah. Você dispara, mano. É o que és tu? Eu me sinto assim, uma pessoa formada em Eu também, hustler. por acaso. Yeah. Também, por acaso. Miguel, já para fechar, uma coisa que os ricos fazem, os pobres nunca vão fazer. E não é por falta de dinheiro, mas sim por falta de coragem. Ter experiências novas. Viajar, pegar um voo, vai para uma localidade nova, conhece a realidade, sente o prazer, come uma comida daquele país, daquela terra, prova aquela iguaria, entende como é que eles vivem, respira aquele momento, experiência. As experiências nos moldam e nos fazem pessoas novas. E não precisas pensar no quanto vais gastar para isso, mas adquire essa experiência, precisas. E é isso, pessoal. A cada episódio eu trarei um resumo numa frase de tudo que eu entendi daquilo que é o perfil do nosso convidado. Neste em particular, eu percebi que a vida dá voltas, a tua vida começa a mudar quando você sai da tua primeira zona de conforto. E guardem bem essa frase. Novos lugares te dão novas pessoas te trazem novas ideias te colocam em novas ações e novas ações te trazem novos resultados. São 5 passos que você só consegue chegar no 5º se o teu primeiro for feito com muita coragem. Miguel Simão, empresário, treinador comportamental, mestrado em gestão de projetos, coach, mano, és bué de cenas e no fim de tudo um hustler. Então eu te agradeço. Tá tudo junto. eu agradeço a ti, Miguel, por aceitar esse convite para fazer parte do nosso primeiro episódio e espero ter-te aqui em outras oportunidades. Obrigado, Manori. Obrigado. Estamos fechados. Nós somos o Money Talk. Só para terminar, vamos voltar a lembrar os nossos parceiros. Safe Trip Angola, Rentacar. Safe Trip Rentacar Angola, a melhor rentacar que existe no país. Nós temos a Safe Style também, que trata da nossa vestimenta, da Matos Capital e aqui da equipe do Money Talk. Nós temos a Coquilícios, hoje não viram, mas servem os melhores hambúrgueres e fajitas que existem no momento. Nós temos a Givaba Gráfica. Miguel, colocaste o Miguel recebeu um brinde por acaso da nossa equipa, da nossa produção. Nós temos a Matos Capital, dispensa apresentações, a melhor stand automóvel de viaturas usadas e novas. E por último, não menos importante, temos a Angola Auto, que é a primeira plataforma, o primeiro ecossistema automóvel. Comprar, vender, alugar, tratar o seu seguro, fazer as suas compras do seu filtro, a sua bateria, literalmente tudo que tu precisas para o teu carro, tu tratas aqui na Angola Auto. Eu sou Ariclenes de Matos, despeço-me de vocês, como sempre, aqueles que já conhecem como o criador de resultados. O dinheiro existe aonde tem problemas.